Muito obrigado por ter escolhido estar na nossa companhia. Obrigado por participar e assistir deste programa. Hoje vamos fazer uma forma diferente porque nos foram chegando várias questões e várias propostas relativas aos programas anteriores e vamos fazer uma série de programas orientados já para os temas propostos por si e para as suas questões. Como sabe, este é um espaço de reflexão sobre o que significa a vida humana, sobre o que significa ser pessoa e sobre como podemos potenciar todas as nossas capacidades para ser mais felizes. Então é um espaço de reflexão que nos vai dando diferentes olhares sobre diferentes aspectos da vida humana e que nos vai, por assim dizer, lançando pistas de crescimento e de maturação. Uma das perguntas que nos chegou, e você pode fazer chegar-nos as suas através do e-mail, do telefone, por escrito, visitando o nosso blog, uma das formas ao seu dispor, foi precisamente sobre este sentido e significado de pessoa humana. Uma leitora, uma ouvinte que nos dizia, afinal, fez-nos propostas de crescimento da pessoa humana, mas não nos diz o que é uma pessoa humana. É um desafio que é um desafio muito interessante e muito difícil de responder. Na verdade, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista sociológico, do ponto de vista psicológico mesmo, a noção de pessoa é muito difícil de definir, é talvez uma das noções mais difíceis. Regra geral, segundo o pensamento de alguns autores, nós dizemos pessoa tem a ver com a capacidade de dizer eu, assumir uma responsabilidade e poder fazer escolhas livres. São diferentes dimensões que, no fundo, acabam por marcar o sentido, o significado e a orientação para o futuro do que significa ser pessoa. Muitas vezes a questão que é posta de forma prática é: mas então não é possível falar de pessoa como algo que é em si mesmo? E é sempre necessário falar de uma evolução, falar de um movimento, de um devir, falar de um crescimento. As duas coisas são verdade e, por vezes, é difícil podermos separar corretamente uma da outra. Na verdade, quando nós falamos de pessoa humana, estamos a falar de alguém que, por pertencer a um determinado grupo biológico, tem em si toda a dignidade da pessoa humana. Mas, em simultâneo, nós sabemos que essa pessoa humana que nasce, filho de pessoas humanas, não é ainda um ser plenamente desenvolvido. Então, ser pessoa tem também este caráter dinâmico, este caráter que nos impele para o futuro, este caráter que nos leva mais longe. Eu sou pessoa porque nasço com a dignidade de ser humano, mas ao mesmo tempo vou-me tornando pessoa à medida que faço crescer e render as minhas capacidades, à medida que abro as minhas potencialidades e as faço expandir-se e atingir o seu máximo. Então, para si e para mim, ser pessoa significa, na verdade, que nós assumimos aquilo que somos hoje, aqui e agora, mas vamos rumo ao futuro, fazendo crescer aquilo que já está, eventualmente, e na verdade, dentro do nosso coração. Então, estamos a falar já de duas dimensões que são dimensões muito diferentes. Uma que tem a ver com, podemos dizer, a essência da pessoa, a essência do ser, e outra que tem mais a ver com aquilo que poderíamos chamar da existência, ou seja, o rumo que se vai tomando, as escolhas que se vão fazendo, os contornos que se vão dando à forma como vivemos, à forma como nos relacionamos com os outros. E ao falar disto, vimos a um terceiro ponto, que é um ponto muito importante, que é precisamente o ponto das relações. Eu também sou quem sou porque me relaciono da forma que me relaciono com os outros, porque encontro esta ou aquela pessoa na minha vida, porque vivo esta ou aquela circunstância e vou introduzindo, vou, por assim dizer, tomando posse do que vai acontecendo e vou constituindo aquilo que é a minha biografia. A maior parte das coisas que eu vivo ao longo da vida, eu decido viver. E quando não sou eu que decido viver, por exemplo, as circunstâncias que ocorrem, a família onde nasci, os momentos em que eu estou na história do mundo e do país onde vivo,
pelo menos eu escolho a atitude com o que vivo e isso vai fazer-me crescer numa ou noutra direção. Uma das pessoas que ouviu o nosso programa fazia-nos uma questão que é uma questão muito pertinente e que é de dizer: então, mas eu só posso definir-me como alguém que está em relação com os outros? A definição de ser pessoa porque se está permanentemente em relação é uma definição verdadeira, mas também uma definição limitada. Na verdade, nós estamos em relação e as relações fazem aquilo que nós somos. Porque a maneira como eu estou com os outros vai constituir-me desta ou daquela forma. Contudo, não podemos dizer de forma nenhuma, de maneira nenhuma, que eu sou apenas as minhas relações. Eu sou quem sou e a minha circunstância e a minha relação. Portanto, são como que facetas diferentes, mas em unidade, em relação à mesma realidade, que é esta realidade do ser pessoa. Alguém perguntava também, então, mas como é que eu posso entender as diferentes dimensões do ser pessoa? Será que o ser pessoa tem dimensões? Será que podemos falar de diferentes aspectos de ser e de estar que condicionam posteriormente a minha maneira de conduzir a vida? Bom, certamente, nós sabemos que somos uma unidade, somos um todo, mas podemos identificar em nós, digamos, na estrutura daquilo que somos, algumas diferentes zonas. Se eu lhe perguntar diretamente, quando encontra alguém, qual é a primeira imagem que tem, o que é que vê em primeiro lugar da outra pessoa, certamente me vai responder que vê o corpo da pessoa. Portanto, digamos que há uma área mais externa, que é a área que nos põe diretamente em contacto com o mundo e com os outros, a que podemos chamar uma zona física, a chamar o corpo. É importante saber que o corpo não é algo que nós temos, não é uma coisa que nós possuímos, mas o corpo é o que nós somos. Ele é da ordem do ser. Eu não posso dizer que eu sou apenas o meu corpo, mas também não posso dizer que eu possuo um corpo. Eu sou o corpo na medida em que ele é uma parte do meu ser. E isso é um fator muito importante porque muitas vezes nós tendemos, em determinadas situações e correntes, a absolutizar o corpo ou, noutras, a fazer o inverso, que é a relegá-lo para um plano perfeitamente secundário. Não. O nosso corpo é o que é e faz parte do nosso ser e não alguma coisa que nós possuímos. Depois, à medida que se vai aproximando dessa pessoa, pode naturalmente ver algum aspecto mais exterior que pode revelar o seu estado de alma. Vê se a pessoa está a sorrir, vê no seu corpo sinais do que se passa internamente. Então dizemos que estamos já a aproximar-nos de uma área da qual iremos falar mais detidamente em próximos programas, que é aquilo que nós chamamos a área emocional ou a área afetiva. É a área onde nós experimentamos aquilo que podemos chamar, de uma forma geral, os estados de alma. Veremos na segunda parte do programa também alguns detalhes mais sobre esta área, mas gostaria de dizer que quando nós nos aproximamos da pessoa e vemos o seu estado de alma, em seguida podemos escolher começar uma conversa com ela, ou pelo menos dirigir-lhe algumas palavras. Nesse momento, quando nós começamos a falar com a pessoa, estamos a utilizar a linguagem que é uma propriedade da nossa zona mental, da nossa área mental. Essa área mental é a área do raciocínio, das ideias, do trabalho. É a área da inteligência, como veremos depois também. E, finalmente, quando nós estabelecemos o contacto e o diálogo com essa pessoa, vamos-nos apercebendo que, mesmo que falemos tudo o que pensamos ter a falar com ela, há sempre alguma coisa dessa pessoa que nos escapa. Isso é aquilo que a Bíblia chama, na sua linguagem, o coração da pessoa, o cerne do ser. De um ponto de vista mais psicológico, poderíamos eventualmente dizer o eu profundo ou qualquer outra designação. É aquilo que está no cerne do nosso ser. É a zona da liberdade, ou seja, é o lugar onde se fazem as grandes escolhas de vida, as grandes opções. Cada zona mais externa
vai mandando informações para cada zona mais externa e vai simultaneamente recebendo informações também. E todas elas estão em contacto entre si. Por exemplo, o meu corpo pode provocar ou receber emoções, o meu corpo pode favorecer ou desfavorecer ideias, a minha área emocional afetiva pode desencadear determinados pensamentos que podem conduzir a determinadas atitudes. Então, quanto mais em unidade e quanto mais em comunicação, mais estruturado está o ser. E muitas doenças, muitas dificuldades, muitos problemas biológicos ou psíquicos podem começar por esta desestruturação entre as diferentes zonas, como cada zona quer tomar o comando do ser e cada zona não está em comunicação plena com a outra zona. Vamos ver na segunda parte do nosso programa como é que nós podemos ajudar a que tudo viva em unidade e responder a mais perguntas que nos chegaram. Muito obrigado e até já.